Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Nós estamos falando aqui da Alemanha. E esse vídeo é mais um vídeo aí da nossa série sobre balanço comentado. É uma série no qual eu trago empresas americanas aqui para o blog para que a gente possa olhar os números dessa empresa, ver o case de negócio da empresa, quais as vantagens a empresa tem, os riscos, se ela é uma empresa boa para você colocar na carteira. Enfim, a gente tenta fazer uma análise aí da empresa como um todo. E tem ajudado bastante o pessoal aí que quer aprender como analisar empresas na Bolsa de Valores, porque é a maneira que você vê na prática ali como que eu avalio, como que eu analiso as minhas empresas. Então, é uma série que o pessoal curte bastante. Felizmente, queria poder fazer mais vídeos dessa série, mas você sabe como é que é a vida, né? Bom, a série Balanço Comentado, ela pode ser acessada aqui no menu Investir, Balanço Comentado, e aí você vai ver todos os vídeos lá. Inclusive, a gente está fazendo dentro dessa série, estamos fazendo uma minissérie aí, né, vamos dizer assim, falando sobre a FANG. Nós estamos comentando aí cada uma das empresas da FANG. A FANG é um termo que foi cunhado lá na mídia americana, né? Eu ia falar investidores, mas acho que não é nem questão dos investidores, não. Foi mais a mídia mesmo que criou esse termo. A mídia criou o termo FANG para determinar aquelas empresas da moda ali, né? Aquelas modinhas ali do momento, né? E esse FANG, ele corresponde, o F corresponde ao Facebook, que nós já falamos dele aqui, ó. Temos um vídeo ali que a gente analisa ali o trimestre, o último trimestre lá de 2018. Vale a pena você dar uma olhada para você entender um pouco do que pode vir a acontecer com o Facebook, etc e tal. Depois a gente fala da Amazon, que a gente analisa o case da Amazon também, os riscos, os competidores, etc e tal. Que depois nós falamos da Netflix, que é o vídeo mais recente, feito agora em fevereiro aí de 2020. E agora, por último, nós estamos falando aí do Google para finalizar o FANG aí, fechar essa série aí do FANG. Se eu não me engano, acho que o Facebook a gente falou em abril também, olha lá, ó, abril de 2019, então tem quase um ano aí que a gente está nessa série aí. Ai, rapaz, mas finalmente estamos acabando aí, né? Bom, além do Facebook, né, eu até abri aqui essa página para não esquecer, rapaz, coincidência ou não, nesse meio termo, né, apesar de ter um ano que a gente tá falando para finalizar essa série FANG, no meio do caminho também eu falei da 3M, né, rapaz, coincidência ou não, a 3M hoje é a maior vendedora de máscara do mundo aí, né, com essa problemada aí do Covid, ainda do coronavírus, a gente, quem viu esse vídeo aqui em 2019, olha só, rapaz, em outubro de 2019, né, meu amigo, e ficou atento ali para a situação, deve estar igual eu aí, feliz da vida aí, né, com a 3M. Bom, vamos ao que interessa. A gente, antes da gente entrar para falar do Google, né, só explicar mais ou menos aí, porque muita gente às vezes vai chegando aqui no blog e não me conhece, né, quem é esse cara de máscara aí, né, tal coisa toda. Bom, sou Viver Dividendos, eu sou desse blog aqui, eu mantenho o blog. Um blog de finanças, a gente explica sobre como investir no mercado americano aí, para quem não está no mercado americano. Até quem está também dá para pegar algumas informações aqui, né? Mas nosso foco maior é o estrangeiro. E a gente explica como abrir conta, a gente tem uma parceria com a corretora Everno, então vale a pena você acessar aqui, abra conta aí com o nosso link para ajudar a galera aqui, para ajudar a gente desse lado, você não vai pagar nada mais, nada menos abrindo a conta com o nosso link. Inclusive, falando da Everno, né, a gente ia fazer uma migração de conta da Drivewell para a Everno agora. Isso aí foi prorrogado no mês de maio, provavelmente por conta do vírus, eles estão ajustando alguma coisa lá, sei lá, embolou o meio de campo lá. Mas se você já quiser ir operando pela Everno, você já pode abrir a conta lá. E quando a conta for migrada, né, acho que dá para você até solicitar a migração antecipada. Você pode abrir a conta na Everno e já pedir para migrar, né? Então você já pode fazer isso, que já adianta já os seus ativos ali. Ou então fazer igual eu abri uma conta na Everno, mas estou deixando quando a Drivewell migrar para vir com os meus dados tudo certinho, aí quem tiver já a conta ali vai juntar os dados e tudo e tal. Mas recado dado, vamos para frente. Aí a gente tem esse blog aqui, a gente fala de finanças, fala também de outros assuntos, né? Como, por exemplo, empreendedorismo. A gente tem algumas séries aqui que eu falo do meu negócio. Falamos bastante de produtividade aqui agora. E uma vez por mês eu publico um post parecido com esse daqui, no qual eu vou trazendo ali as minhas despesas e receitas, meu amigo. Abre minha caixa preta aí, mostro tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Então, isso daí acaba
É porque eu entendo que é necessário abrir esse controle financeiro para mostrar para as pessoas como chegar na independência financeira, né? A ideia do blog é isso, servir de exemplo. Então, por conta de ter que abrir essa caixa preta, eu acabo utilizando a máscara aí. Mas já pensei em tirar, mas o pessoal briga comigo, fala que não quer, que não sei o que, aquela coisa toda. Então vamos continuar com a máscara. Então. Mas é isso, pessoal. Apesar da máscara aí, não fiquem com medo, foquem no conteúdo, que é o que importa, né, meu amigo? Teve uma vez que um leitor meu falou uma parada que é verdade. Ele falou, porra, Viver, você, cara, com a máscara fala mais verdade do que gente sem máscara, cara. Tem uns caras aí que, meu amigo, os caras são sem máscara, mas mete a mão no seu bolso. Se deixar, você sai até sem carteira de lá. E você, pelo menos com a máscara, parece ser muito mais honesto do que esses caras. Não sou eu que tô falando, tá? Foi o que me falaram. Eu tinha que ter salvado o print desse rapaz. Tá no Google. Tá, pesquisa lá no meu canal que tá lá. Tá o comentário dele lá. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar desse menino aqui, Google, meu amigo. Lá na bolsa ele é conhecido como Alphabet. Ou alfabeto em português, né? Bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, né? O Google ele tem algumas classes de ações, né? Você pode ver que lá na bolsa você vai comprar essa ação do Google aqui, né? Você vai ver que tem alguns códigos lá, que tem a Google C e a Google A. São duas classes de ações, né? Bom, a Google C, ela não te dá direito a voto. Vou explicar mais ou menos o que é essas classes de ação. Na verdade, ela tem a A que te dá direito a voto, né? Você comprou uma ação da A, você tem direito a um voto lá no Google, né? Se você comprou a C, você não tem direito a voto, né? Não pode votar. Pô, mas o que importa isso, Viver? Vou explicar para você já o que importa. Na verdade, você deve estar falando assim, mas que doideira, né? Essas galera de TI, né? Pô, os caras pularam a letra B aqui, né? Não, tem uma letra B aqui. O pessoal de TI não é doido. Bom, é doido assim, mas nem tanto, né? Mas a B aqui no meio do caminho, elas são uma outra classe de ação, que elas têm 10 vezes o poder de voto. Elas não são, não estão comercializadas publicamente, né? Vamos dizer assim, não são disponíveis para trade ali publicamente, né? Elas são ações do controlador. Então, apenas o pessoal, os chefões ali, dos fundadores do Google, tem essas ações, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, 56%, né, das ações de voto estão na mão dessas ações Bs aqui, né? Que são o Larry Page e o Sergey Brin, que são os dois sócios do Google, né? Foram os cofundadores do Google. Acho que tem mais um outro rapaz. Tem alguns diretores que têm algumas ações B lá, né? Só os dois não. Mas, de modo geral, os dois têm 56% ali das ações do Google. E foi a estrutura que o Google achou. E ele usa essa estrutura. Eu, particularmente, para mim, isso aqui já é complicadíssimo, né? Essa estrutura aqui que o Google montou, para mim, já é muito complicada. Eu não gosto de empresa desse tipo. Vou dizer assim, a empresa tem que ser muito boa para mim poder, vamos dizer assim, permitir uma parada dessa, entendeu? Ela tem que ser muito boa mesmo. Mas, de modo geral, isso aqui é um ponto muito ruim. Você deve estar falando assim, mas qual o problema, VV? Qual o problema? A implicância é sua. Bom, quando você compra uma empresa na bolsa, essas ações aqui, que não tem direito a voto, meu amigo, elas viram farelo. Basta você ver aí no Brasil aquela nossa história de ON e PN, né? O pessoal vai lá na PN, né? Fala, não, você tem que comprar ação PN, porque a ação PN distribui dividendos preferencialmente, que não sei o quê. Mas, meu amigo, quando a empresa for negociada, cara, isso daqui vira farelo de pão, porque isso daqui não serve pra nada, meu amigo. Aí todo mundo fica desesperado querendo comprar ação ON. Mas aí já era, né, meu amigo? Aí você, quando dá essa parada aí, você vai descobrir já é tarde, né? Então, na dúvida, na Bolsa Brasileira, sempre compre ações ordinárias. No mercado americano, de modo geral, 99% das empresas, elas não têm essa estrutura do Google aqui, de separar ações por tipo, né, por classes. 99% das empresas são 100% ON aqui no mercado americano. Tanto é que você não vê muito esse negócio de classe nas ações. Se eu não me engano, acho que eu não tenho nenhuma ação na minha bolsa, na minha carteira que tenha classe. Se não me falha a memória, eu acho que não. Mas enfim, foi uma estrutura que o Google achou lá para eles, para que eles possam remunerar os funcionários com ações do Google, né? Então eles remuneram os funcionários com essa ação C, que é essa ação que comercializada aqui.
O balanço das duas no Morningstar é a mesma coisa, tem uma diferencinha de preço de uma para outra, é uma diferença pequena. O Google, quando fez uma reestruturação aí, criando o Alphabet, disse que não ia deixar essa... Porque antigamente essa diferença era grande, tá? Tinha uma diferença muito grande entre a C e a A. O Google falou que não vai deixar mais isso acontecer, etc e tal. E aí agora as duas andam bem próximas uma da outra, né? Mas de modo geral, as ações C, elas são ações que são bonificadas ali para os funcionários. E elas recebem dividendo e tudo e tal, mas não podem votar. As ações A, se você comprar, você tem direito a voto. Mas mesmo assim, meu amigo, é 1/9 de uma ação B. Então, se o Google for adquirido, né, for comprado por alguma outra empresa, né, o que eu acho pouco provável no caso do Google, mas nada é impossível, né? Você, no caso, como é que eu vou dizer? Você vai se ferrar mesmo você tendo uma A, porque o poder de voto da A é muito baixo, entendeu? Então, é meio complicado. Mas se eu tivesse que comprar entre uma ação A e uma ação C, no caso do Google aqui, eu iria na A, porque apesar de ter uma diferença de 1/9 de voto da B, ela ainda assim tem algum voto pelo menos, né? Mas a questão do dividendo é a mesma para as duas, é diferente da PN lá no Brasil, então isso não faria diferença. Estou explicando aí para vocês a questão das classes de ações bem explicadinho aí para vocês ficarem por dentro. Beleza? Eu até abri aqui o outro código aqui da ação para vocês poderem dar uma olhada. Ó. Esse daqui é o preço... Opa, acabou que eu esqueci de tirar a caneta aqui. Bom, esse aqui é o preço da ação C, né? Pode ver que ela custa $1.279, né, meu amigo? E esse aqui é o preço da ação A, que é a mesma coisa, só que com um preço de 1.276. Elas estão bem perto uma da outra. Antigamente, como eu disse, não era assim, né? Bom, vamos ao que interessa aqui. Vamos voltar para a nossa planilha e começar aí a nossa análise do Google, né? Ver o que a gente tem de interessante aí. Começando pela receita, né, meu amigo? A gente vê aqui que em 2010 o Google teve uma receita de 29 bilhões, né? Já era uma empresa gigante ali em 2010, né? Mas ele conseguiu crescer muito, né? Conseguiu ter um baita do crescimento na receita. Foi para aí 161 bilhões agora, recentemente, a receita. Muito desse crescimento veio organicamente por conta dos seus negócios que foram crescendo, o mercado digital e tal. Mas muito disso veio por conta dos produtos, né, e serviços que o Google foi entregando, né. Então o Google comprou muita empresa nesse meio do caminho e tal. Isso fez com que a receita dele crescesse, mas não podemos negar que a administração tem feito o seu dever de casa a nível de receita, né. A empresa tem tido bom crescimento. Bom, a parte de lucro aqui do Google, a gente vê que o Google tinha 8,5 bi de lucro, né? E agora passou para 34 bilhões de lucro. É um excelente crescimento de lucros também, né? A margem dele que não anda muito bem, né? A margem dele tem uma queda muito boa, de 35 para 22. E se você for comparar o Google com seus competidores no mercado, né? É uma margem muito abaixo do que outros competidores têm. Você pega, por exemplo, o Facebook, está com a margem muito maior do que a dele. Então, é uma coisa preocupante aí. O Google ele é um pouco mais inchado nesse sentido, né? Bom, o lucro por ação também deu um bom crescimento, né? Acho que cresceu até mais ali do que o lucro como um todo, porque ele foi recomprando as ações. Não foi recomprando. Ele tinha 643 ações, agora tem mais ações no mercado, né? O lucro cresceu mesmo. Isso é ruim. O ideal é que a empresa recompre ações e cancele essas ações no mercado. Mas é aquilo que eu falei, a tendência é que o Google tende a subir o número de ações porque ele remunera os funcionários com essas ações, né? O que eu não sei, né? Na visão deles, faz com que o funcionário trabalhe melhor, porque o cara sente parte da empresa, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu preferiria buscar uma remuneração de alguma outra forma aí com os funcionários. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Bom, fluxo de caixa livre do Google também cresceu bastante, saiu de 7 bilhões para 28 bi, é um bom fluxo de caixa livre, né? Então isso daí mostra a solidez do balanço do Google. A nível de números, não podemos criticar o Google em nada, os números dele estão perfeitos. Não temos que reclamar de nada com relação aos números. Bom, vamos dar uma olhada na dívida, né? Será que o Google está endividado ou não, né?
O principal indicador que eu utilizo para analisar dívidas e que, na minha visão, é o que resume melhor o endividamento de uma empresa é o índice combinado de juros, que é o Interest Coverage. Basicamente, ele é um indicador que mostra se a empresa tem poder para pagar a dívida ou não, né? Então, quando você vê uma empresa muito endividada, com uma dívida muito grande, assim, falam, né, não é que é muito endividada, você vê uma dívida muito grande daquela empresa sobre o patrimônio, isso não quer dizer absolutamente nada, porque você pode ter uma dívida alta, mas você pode ter um poder de pagamento muito maior. Você pega, por exemplo, imagine aí que eu aí tenho uma receita, vamos dizer assim, né, de 50 mil reais, né, e eu esteja aí com uma dívida de 5 mil reais, vamos dar um exemplo assim, né. Então, pô, tô com 50 mil reais e uma dívida de 5 mil reais, 10% ali do meu poder de renda ali, né. E aí você pega uma pessoa que ganha 2 mil reais e tem uma dívida de 1.000. Quem que você acha que está mais endividado? Eu ou aquela pessoa? Obviamente é a pessoa que pegou 2 mil reais, que tem 2 mil reais de renda e tem 1.000 de dívida para pagar todo mês. Então, você ter uma dívida grande sobre o seu patrimônio não quer dizer absolutamente nada. O que importa é o seu poder de pagar essa dívida, entendeu? Se você tem um caixa muito grande que consegue pagar essas dívidas aí, pô, tranquilo, você não vai ter problemas. E aí, isso daqui é um indicador do Benjamin Graham, que ele dizia o seguinte, meu amigo: se a empresa tem um indicador acima de 5, significa que ela está numa situação confortável com a dívida dela. Não tem muita coisa para você se preocupar. Se ele tiver ali entre 5 e 3, aí você começa a acender um alerta, né? Você abre ali um alerta ali e fica pensando, opa, tem alguma coisa aí acontecendo na dívida dessa empresa. E se ela cair abaixo de 3, esse indicador significa que a empresa está tendo dificuldade em pagar as suas dívidas, ou seja, os juros da dívida está corroendo o lucro da empresa. Você está investindo nessa empresa e quem está ganhando dinheiro com esse investimento é o banco, né? Resumindo. Bom, aqui no Google a gente vê que a posição financeira do Google é muito confortável. Já era, né? Desde 2010 ele já tinha um indicador muito forte e esse número veio crescendo. Isso mostra que ele está preparado, ele tem bastante caixa, né? O endividamento dele é muito baixo, é muito confortável para passar pela crise, né? Se eu não me engano, acho que não tem nem dívida vencendo agora em 2020 do Google, né? Então ele está bem tranquilo aí. Você vê, ó, 0,7% do patrimônio dele é dívida. Então é muito tranquilo a dívida do Google. E é isso. A questão de número, olha lá, nós temos aí um crescimento aí de 20% no lucro por ação, né, nos 3 anos e 17% nos últimos 10, né? Então a gente vê aí um excelente crescimento aí do Google ao longo do tempo. É um crescimento muito bom, mas você vê que esse crescimento vem meio que caindo ao longo do tempo, né? Mas a gente vai comentar um pouco mais sobre esses detalhes mais para frente, tá bom? Bom, aqui a gente já falou dessa questão. Uma outra coisa que eu queria falar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Bom, tem um detalhe, né? Porque às vezes você pega aí, né? Poxa, $1.200, né? Uma ação do Google, né? Quanto que daria isso hoje em reais? Né? Vamos só pegar aqui minha calculadorinha aqui só pra gente ver cada ação do Google, né? É 1.279, né? Então dá 7.150 reais cada ação do Google, né? E aí você deve estar se falando, poxa, Viver, queria investir no Google, mas, cara, como é que eu vou arrumar 7.000 e poucos reais para investir no Google, né? Para comprar uma ação do Google, né? Bom, a corretora que a gente tem parceria aqui, a Evano, ela permite com que você faça ações fracionadas. O que é isso? Você pode comprar lá, por exemplo, $100 de ações do Google. Você não precisa ter esse dinheiro todo. Você vai comprar $100, você vai ter lá uma quantidade proporcional, né? Sei lá, vamos botar aqui $710, né? Só para a gente arredondar aqui. Você vai ter lá 10% ali de ações do Google, né? Então, quando você completar uma ação inteira, né? Quando você conseguir lá os $1.200 aqui, né? Falei R$710, né? Que não são dólares. Quando você conseguir lá os $1.200 lá, você vai passar a ter uma ação inteira. Isso aí é normal. Você tem os mesmos direitos, se o Google distribuir dividendos, você vai ter os mesmos direitos. Se o Google distribuir algum bônus lá para os acionistas, você vai ter o mesmo direito, só vai ter direito a voto. Só que as ações do Google já não dão direito a voto mesmo, né? Então, para você não vai importar muito. Mas é uma boa ideia aí para quem
desejam investir e às vezes não tem como comprar um aporte de uma ação inteira do Google. Não são todas as corretoras que têm isso no mercado americano, isso é um baita de um diferencial da Everno, então vale a pena você dar uma analisada nisso daí. Acabou que eu falei aqui, né, do Google, falei dos números, né, esqueci de falar dos dividendos, meu amigo, ela não distribui dividendos. Isso para mim já é um motivo para descartar a Google, né, porque eu não invisto em empresas que não distribuam dividendos. É a minha política. Tem cara que gosta, que curte, pô, não, vou botar aqui, cara, eu gosto muito do Google e não sei o que, pô, vou botar 10% aqui do meu patrimônio ali, 10 é muito, né? Vou botar 5% aqui do meu patrimônio ali no Google, etc e tal. Pô, beleza, né, cara? Aí até tranquilo, o cara gosta muito do Google, gosta da empresa, vê o potencial na empresa e tal. Mas eu, particularmente, não coloco empresas que não distribuem dividendos na minha carteira. Meu foco é dividendos. E, na verdade, não é só dividendos, são empresas de crescimento de dividendos. É bem diferente. Nos próximos vídeos de balanço comentário, a gente vai falar de empresas que cresceram dividendos ao longo de mais de 25 anos. É isso mesmo. A empresa, 25 anos consecutivos, está pagando mais dinheiro para os acionistas sem parar, meu amigo. Então, a gente vai falar dessas empresas aí, de alguma dessas empresas na próxima série aí, depois dessa FENG, né? Bom, falamos aí da questão do preço, agora vamos dar uma olhada aí no balanço do Google, né, meu amigo? O que é o Google, né? Vamos dar uma olhada ali, destrinchar um pouco melhor o Google pra gente entender um pouco melhor. Acho que todo mundo conhece o Google, né? Nem fiz introdução aqui do Google porque, pô, meu amigo, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube e não sabe quem que é o Google, caraca, meu, você deve estar... Você chegou no planeta Terra hoje, né? Não é possível. Bom, mas a gente vê aqui que o Google, ele tem ali a parte de pesquisa dele, né, que correspondeu a 98 bilhões aí, né, de receita no ano de 2019, uma baita de uma receita na parte de pesquisa. Nós temos aí as propagandas aí do YouTube, né, 15 bilhões, então nós temos uma boa receita também de propaganda. E nós temos o Google Network Members Properties, que são ali, por exemplo, o Viver Dividendos. Você acessa o Viver Dividendos lá, tem umas propagandinhas lá de AdSense do Google. Então, isso mesmo. Então, aqui você tem a rede de membros dele, que corresponde a 21 bilhões em propagandas com essa rede de membros. Então, se você for analisar a grosso modo, né, a gente pegando aqui, o Google basicamente aí vai ter 134 bilhões de receita em propaganda. Isso é muita coisa, muita coisa. Isso daqui é um dos grandes problemas que eu vejo no Google. Ele é muito dependente da propaganda. Você está comprando o Google, você acha que você está comprando Android, você acha que você está comprando o Gmail, você acha que está comprando pesquisa, o YouTube. Não, meu amigo, você está comprando propaganda, cara. Você está comprando uma firma que vende propaganda. Coloque isso na ponta. Entenda isso, entendeu? Porque... beleza, você pega a parte de nuvem do Google, tem 8 bilhões e o outros aqui 17 bilhões. Mas basicamente hoje o Google é propaganda. E isso para mim é um ponto ruim, porque eu acho que assim como a gente é investidor e a gente precisa diversificar a nossa carteira, a empresa também precisa diversificar a carteira dela, né? E foi um dos pontos, né, que você via nessas empresas da moda aí, né, que o pessoal falava, né, a FENG, né? Tipo, o Facebook não tem uma diversificação de carteira. É muito ruim. A Amazon, ali daquela galera, eu acho que talvez ali do FENG, né? A gente teria ali a Amazon com uma melhor diversificação das quatro, né? A Netflix também não tem diversificação, muito fraca, e o Google também não tem. Sem contar que desses aqui, 2 são concorrentes direto, né? Um desses 2 aqui vai tentar matar o outro de qualquer jeito ali, a receita do outro, porque estão brigando pela mesma fatia de mercado, né? Tem bolo para todo mundo comer, né? Mas você sabe como é que é, né, meu amigo? Então, assim, dessa galera aqui, cara, eu acho que nenhum deles tem diversificação de receita legal. Você pega, por exemplo, a Microsoft, que é do mesmo ramo aí do Google, né? Você olha a diversificação, a Microsoft, para mim, das empresas de TI, é a melhor diversificação de receita que tem. Ela é muito bem diversificada. Então, você compara com a diversificação da Microsoft com o Google, você fala, caraca, cara, é muito ruim a diversificação do Google. Então isso é um risco muito grande que eu tenho que levar em consideração ao investir no Google. Para mim já seria um risco muito grande aí, principalmente para uma empresa de TI, né? Mas enfim, é importante você ter isso em mente.
O que você tem que observar também é que o Google tem feito esforços para reduzir essa dependência da propaganda. Isso a gente não pode negar, tá? Isso a gente não pode negar que ele tem feito esforços. E os esforços dele têm sido, às vezes, até melhor do que o de algumas outras empresas. Você pega, por exemplo, a Apple, né? A Apple é muito dependente do iPhone e da infraestrutura do iPhone. A Apple é bem diversificada. Se você for olhar a Apple, ela também é bem diversificada, mas é o que eu falei. A diversificação da receita da Apple é fake, é uma falsa diversificação, porque toda aquela diversificação depende do iPhone e do ecossistema do iPhone. E se a Apple não tiver o iPhone na mão das pessoas, se a base de iPhone dela diminuir, meu amigo, já era a Apple. Então aquela receita lá, ela é um castelo de areia em cima do iPhone, entendeu? Já no caso aqui do Google, essa diversificação dele aqui é realmente uma diversificação tipo a da Microsoft, são coisas independentes. Então, assim, a gente vê que ele tem feito medidas para tentar diversificar. Isso é um ponto positivo. Está muito longe ainda de ser o ideal, mas a gente vê que ele tem caminhado para isso. Bom, uma das medidas é o Google Cloud, que é a parte de nuvem, que é uma área que a Amazon também diversifica bastante, né? Vamos dizer assim que a parte de nuvem é o que sustenta a Amazon hoje, né? Então, o Google já estava em briga com o Facebook e ele entra na competição contra a Amazon também nessa área de cloud. Bom, a gente tem aqui o Google Outros, né, que seriam um monte de outras coisas ali dentro, que eu vou falar com vocês o que está ali dentro basicamente, mas é a parte de hardware, né, algumas coisas do tipo. Então a gente vê aí 160 bilhões de receita, 134 desses 160 são de propaganda, né, 135, né. E a gente vê aí outras bets, né, tipo outras apostas, né, que o Google fala, né, são projetos que, startups, vamos dizer assim, entendeu? Então são é aquele projeto que ele ainda não é um projeto que vive sozinho, entendeu? Vamos dizer assim, tem diretores, é uma empresa independente e tal, mas eles ainda dependem da infraestrutura do Google, dependem do financiamento do Google para funcionar. São projetos que dão prejuízo, muito prejuízo, mas são apostas a longo prazo. Nós vamos falar quais são esses projetos, você deve estar curioso, tem coisas que você não deve nem saber que o Google tinha. Eu vou apresentar para vocês aqui, o vídeo é longo, como eu falei, então senta na cadeira de vídeo aí em 2 ou 3 dias aí, você vai assistir. E aqui alguns outros ajustes contábeis aí, né? No final das contas, 161 bilhões aí de receita, é uma bela de uma receita, né? Então a gente vê aí setores aí como, por exemplo, o do Google Cloud, que tem 8,9 bilhões de receita. Um único setor do Google corresponde, às vezes, a 2 ou 3 empresas na bolsa lá americana, que às vezes não tem essa receita, entendeu? Então, é pouco sobre a proporção da receita de propaganda, mas ainda assim são belos números, né? A gente for analisar. Bom, vamos começar a falar então da sua principal receita, que é a questão da propaganda, meu amigo. Então aqui a gente tem, quando a gente fala de propaganda, a gente tem dois tipos de meio de propaganda, né? Que a gente tem o tradicional, que é aquela nossa revista, TV, né, jornal, rádio, né, enfim, aquelas paradas que a gente conhece. E a gente tem o meio de propaganda digital, que é onde o Google atua, né. Então a gente tem essas duas diferenças aí, né. Aqui eu tô colocando uma projeção aqui do crescimento aí, né, desse mercado de propaganda, que é um mercado que corresponde aí a 600 e poucos bilhões, se não me falha a memória. Desses 600 e pouco, acho que hoje aí atualmente aí 300 e mais da metade dele, né? Acho que é 500 e pouco e mais da metade dele, 374, é do meio digital, né? Vem aqui desse meio. Então hoje a receita que o meio digital já tem sobre o meio tradicional já é maior, né? Esse número virou. E a tendência é que esse número vá crescendo até 2024 aí, numa taxa muito boa. Então aqui a gente vai vendo aí como que vai crescer, né, essa questão dos banners, essa questão do social media, propaganda. Quem vai se lucrar mais é a galera da social media, né, Facebook, né, que a gente vê uma fatia crescendo maior aqui. E a parte de pesquisa, né, que também tem aí uma boa representatividade, né. Mas é isso aí para a gente ter uma noção aí na questão da propaganda, o que a gente pode esperar daqui para frente. O que vai acontecer? A gente vê aí um crescimento aí, como eu falei, da social media, que está 20%, 30%, vamos arredondar aí.
Mas, ao longo do tempo, ela vai caindo também e vai chegar aí no que os analistas esperam em 2024, no crescimento de 2,6, quando o mercado de propaganda digital, né, chegar na sua maturidade, né? Então, você tem aí até 2024 para poder ganhar dinheiro com o Google. Depois daí, meu amigo, se o Google não criar alguma outra coisa aí para repor, né, esse crescimento, a coisa vai ficar realmente bem complicada para ele, né, cara? Mas você vê aí que os números também da propaganda através de pesquisa, que é, na verdade, aí o carro-chefe do Google, né? Como a gente viu aqui. A gente vê aqui essa parte de pesquisas aqui, ó, são 98 bilhões da receita do Google. Então, é uma receita considerável. Essa parte de pesquisa já vem também, assim como a parte de social media, caindo ao longo dos anos, né? Então, isso daí pode ter um impacto negativo aí para o Google e jogar mais pressão em cima dele. Quem a gente vê como competidores aí hoje no mercado do Google? A gente vê o Google hoje como a principal empresa de receita de mídia, mas o Facebook vem crescendo com força ali para cima dele. Rapaz, acabou aqui. Aí, Facebook ia fazer seta, fez bolinha. O Facebook vem crescendo com força, mas hoje o Google passou pela primeira vez ali 102 bilhões, né? Passou a marca dos 100 bilhões de receita com propaganda, né? Uma marca muito importante, mas você vê quão distante ele está aí dos demais competidores, né? Estão bem longe aí na briga aí por abocanhar o mercado de propaganda, né? Aqui falando um pouco mais do comparação do Google com o Facebook, é até bom você, se você não viu o vídeo do Facebook, recomendo você anotar aí no seu caderninho aí, para você assistir aqui na parte de investir, balanço comentado. Vai carregar aqui, vai aparecer o Facebook aqui no cantinho. Você vai lá e acessa. Beleza? Se você ainda não viu, acessa lá o quarto trimestre de 2018, que eu comento muita coisa do Facebook lá. Você vai ver que está crescendo, mas também não é aquela mil maravilha como a mídia prega aí não, né? Mas comparando aí o Google com o Facebook, você vê que o crescimento do Facebook ele vem num declínio, olha só. Ele está caindo o crescimento do Facebook. E o Google parece que chegou na maturidade e não consegue ultrapassar muito essa barreira aqui dos 20% ali de crescimento. Sendo que ele vem aí em queda aí, nesses anos aí. O Facebook, a situação está bem pior para o Facebook, né, meu amigo? Esse aqui está realmente complicado, ou ele acha uma maneira de diversificar bem a sua receita, ou ele vai ter sérias dificuldades para achar crescimento aí a longo prazo. Nesse ponto, se você for colocar na balança o Google e o Facebook, o Google está bem mais diversificado do que o Facebook. O Google tem mais opções ali no mercado, o Google tem uma penetração muito maior com o mercado corporativo do que o Facebook. O Facebook, o pessoal, é meio difícil, mas enfim. O Facebook tem feito lá suas medidas também, né, tentando integrar aí com mais empresas e tal. Mas, de modo geral, nesse ponto, eu dou um voto positivo para o Google. Mas eu queria mostrar para vocês que essa taxa de receita deles aí vem caindo e mostrar para vocês que vem caindo com força, né? Bom, acho que a parte de propaganda deu pra gente falar bastante. Agora aqui comentando a parte de cloud, né, que é a segunda maior receita do Google, né? Então a parte de cloud é uma parte bem competitiva, esse mercado de nuvem é muito competitivo, o Google não consegue atuar com força em todas as ações. Esse artigo aqui é bem legalzinho, ele vai trazer para vocês aqui que o mercado de cloud é dividido em 4 áreas, né? Então são essas áreas aqui. Eu não vou falar muito das outras áreas porque vamos falar apenas dessa área aqui onde o Google está, né? Que é o nosso interesse aqui agora, né? Senão a gente vai perder tempo aqui demais, o vídeo já está grande. Então a gente vai falar do Infrastructure, IaaS e o PS. A gente vai falar desses dois aqui, que é a parte de infraestrutura e a parte de plataforma, que é onde o Google tem a maior presença aqui. E ele tem alguns competidores aqui, que é a Amazon, que a gente viu que estava naquele FANG lá, e a Microsoft, né? Eu falei bastante aí, dessa questão aí da Microsoft na nuvem, no vídeo da Amazon, né? Então recomendo você dar uma olhada lá. E eu comento um pouco do Google lá também, mas vale a pena você dar uma olhada. Bom, o Google, apesar de ter um bom crescimento ali na questão de nuvem, ele está muito distante desses outros dois ali em cima. A Amazon com a Microsoft
o market share muito maior do que o Google. Mas ele está caminhando e ele tem encontrado boas taxas de crescimento aí nesse segmento de nuvem, né? Então acho que pode ser interessante. Aqui eles explicam um pouco como é que funciona essa infraestrutura, né? Porque o que é a nuvem aí no caso, né? Você imagina que você tem uma empresa, né? E você precisa de hospedar lá o seu serviço, né? Então você tem que cuidar de tudo se você não colocar na nuvem, né? Você tem que cuidar da rede, você tem que cuidar do armazenamento, é o cabo ali que passa para ligar o computador na rede, você tem que cuidar do servidor, da máquina ali que vai ficar ligada, virtualização dela, você tem que cuidar do sistema operacional, é uma série de coisas que você tem que fazer, né? Para poder colocar a sua aplicação na nuvem, né? Para poder disponibilizar a sua aplicação na internet. Então, quando uma empresa ela tem que tomar conta dessa infraestrutura e também da aplicação em si, né, do core business dela, isso fica muito custoso para a empresa e acaba que às vezes ela gasta energia com o que não interessa para ela. Você imagina eu lá, por exemplo, eu tenho uma software house, no meu caso lá é real mesmo, eu tenho uma software house real, mas a gente tem uma parte de nuvem lá, que roda na nuvem, um serviço lá que a gente tem, vários serviços na verdade, mas por exemplo, a nossa infraestrutura interna, o nosso controle interno é todo via nuvem. E você imagina lá, eu tenho que cuidar do servidor, programar, ligar o computador lá, passar cabo e ter redundância de internet na minha empresa. Para não ter isso tudo, o que eu faço? Eu coloco ele numa Infrastructure as a Service, que é como se eu tivesse delegando aí, né, essa parte aqui de baixo aqui, que é a parte de cuidar da máquina, de passar o cabo, de cuidar do armazenamento, de repente ele fazer até um backup. Eu vou delegar isso para o Google. Então eu coloco no colo do Google, o Google vai fazer essa parte e eu vou cuidar do resto, né? Então, estou falando assim, isso hoje é assim na minha empresa, né? Não que eu esteja no Google, né? Mas é assim na minha empresa. E aí a parte de cima aqui fica comigo. Aí eu cuido do sistema operacional, da parte da máquina virtual, da minha aplicação e tal, aquela coisa toda. Eu gerencio isso tudo aqui. Um outro step, né, ainda maior é quando o Google ele assume a plataforma as a service, que é o PaaS, né? É quando o Google, na verdade, assume o controle, né, até do sistema operacional. Você vê que mais coisas aqui são delegadas para o Google, né? Aqui a gente tem o Google Cloud Platform, se eu não me engano, e aqui a gente tem o G Suite. São esses dois principais serviços dele aí, entendeu? Essa parte aqui o cara está explicando, mas isso aqui não vem nem ao nosso caso aqui no momento. É quando você usa o software, é como se eu estivesse hospedando o meu software aqui e você estivesse utilizando isso aqui, é como se eu estivesse usando o meu software como um serviço, né? Basicamente, mais ou menos isso. Mas, enfim, basicamente para vocês entenderem, é assim que funciona a estrutura de cloud aí do Google, né? Ah, mas não entendi muito bem não, Viver. Bom, quem não for da área de TI, se preocupa não, que é facinho de entender. É complicado mesmo, mas enfim. Bom, essa parte de nuvem aí que eu queria comentar. Eu vejo o seguinte, o Google ele não vai conseguir ele tem 8 bi aí de receita, né? A taxa de crescimento dele é boa e tende a cair essa taxa. Na verdade não é que é uma taxa boa, a taxa de crescimento do Google tem sido inferior à taxa de crescimento dos seus concorrentes ali. A galera tem conseguido achar crescimentos maiores do que o Google nesse segmento. Então o Google ele está apostando aí nessa parte de nuvem, mas eu não sei se ele vai ter porque no mercado de TI geralmente só sobrevivem duas pessoas, o primeiro e o melhor. Não tem espaço para o terceiro. Mercado de TI, ou você é o primeiro ou você é o melhor, meu amigo. Não tem espaço. No caso da Amazon, ela foi uma das pioneiras nessa questão de nuvem. Por isso que a Amazon tem um bom market share. Mas a Amazon, ela depende muito do governo, cara. Se você for ver a nuvem da Amazon, a maior parte dela é do governo, cara. Então, ela tem uma dependência ali do governo muito grande. Ela não consegue penetrar no setor corporativo. Porque o que interessa para essa galera aqui? Quem investe nisso aqui não é o consumidor final. Não é, tipo assim, o usuário final que investe em nuvem, entendeu?
investe nisso aí é o cara do setor corporativo, o cara que tem uma empresa, que tem um negócio, que tem uma lojinha, que quer botar o sistema dele na nuvem, aquela coisa toda. Então, a Amazon não tem uma ligação muito grande aí com o setor corporativo, né? Então, eu acho que o governo já sinalizou, né, o Trump, eu falei isso no vídeo, cara, antes do Trump fazer a parada que ele fez, então você vê como é que são as coisas, né? Eu falei já há muito tempo isso aí, eu já cantei essa pedra aí. Quem é acionista da Amazon aí, ó, assiste o vídeo lá da Amazon que tem informações lá que, rapaz, só o tempo vai dizer ali que se bateu ou não. Por enquanto tá indo tudo que eu falei lá. Eu falei com vocês que eu estava sinalizando que o Trump não ia dar mais colher de chá para a Amazon. Não deu outro. O Trump já tirou o contrato, um contrato gigantesco da mão da Amazon e passou para a Microsoft. E eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, o Trump vai tirar da Amazon e vai jogar na cola da Microsoft. A Microsoft, ela tem tido um desempenho nessa parte de nuvem excepcional, meu amigo. É quem eu acho que vai... É a grande vencedora nessa parte de nuvem vai ser a Microsoft para mim. Vai ser a rainha da parada lá, meu amigo. A gente vê o Google aí vindo, mas... Bom, por que eu acho que a Microsoft vai ser melhor do que o Google nesse sentido? Porque a Microsoft ela tem uma conexão com o setor corporativo muito maior, cara. O cara já tem o Windows, o cara já está acostumado a lidar com a Microsoft. Então, ela tem uma conexão com as empresas, né, muito maior. O Google ele tem até um approach com essas empresas muito maior do que a Amazon, entendeu? A Amazon, eu acho que não vai realmente ter uma fatia muito grande nesse mercado a longo prazo. Talvez aqui poderia ter uma briga entre os dois, mas eu acho que a Microsoft vai se distanciar muito do Google, já está se distanciando. O Google tem um approach com as empresas, mas de longe é muito de longe ainda do que a Microsoft tem, entendeu? A conexão da Microsoft com o mercado corporativo é muito maior do que o Google. O Google não tem esse apelo muito grande com o mercado corporativo. O Google vai se aproveitar, sim, tem algumas conexões e tal, mas eu acho que ele não vai ter uma fatia muito grande nesse mercado. Essa é a minha visão. Então, esperar que o Google Cloud vá salvar o Google aí, a receita do Google aí, crescimento, eu acho que não. Eu acho que não é o caminho e o Google tem que buscar alguma outra fonte de receita para isso. Bom, vamos continuando aí. Essa parte de nuvem acho que já deu para dar uma explanada boa para vocês. Falando agora da nossa terceira parte lá, né, que é aqui voltando um pouco aqui. A gente vai falar agora, nós já falamos da Google Cloud, nós vamos falar do Google Outros, né? O que estaria dentro do Google Outros ali, né? Então vamos ver. O primeiro deles é o Google Play, né? Que é a Play Store lá do Google, que é onde você compra os aplicativos do Google. Esse daí tem tido um crescimento de 25% por ano. Eu ia trazer até um gráfico aqui, mas depois o site lá que eu ia trazer o gráfico me bloqueou. Mas de modo geral, o Google tem tido aí uma receita muito boa aí na Play, de 25%, mas ainda assim, dada a quantidade de usuários que ele tem, né, a receita que ele tem do Play é muito baixa comparada à Apple, né? Você pega, por exemplo, a Apple tem uma receita gigantesca na loja dela comparado com a loja de aplicativos do Android. Isso daí fica muito aquém ainda do que o Google pode tirar. Mas enfim, é um ponto ali. Se bem que essas receitas outras, elas não são muito impactantes assim nos números do Google, né? Não, se bem que é 17 bilhões, né? É o dobro aí quase aí da receita de nuvem, né? Mas tem muita coisa aqui dentro também, né? Vocês vão ver que tem bastante coisa ali dentro. Bom, vamos voltar aqui. Acho que é esse aqui mesmo. Esse aqui é o do Google. Outra galera que corresponde aí à receita do Outros é a parte ali do YouTube, mas não a parte de propaganda, né? Seria a YouTube ali da parte de assinaturas, né? O YouTube hoje é 74% do mercado de upload, né? Upload de vídeo caseiro, assim, dizer vídeo caseiro, né? Não é stream, né? O cara faz o upload lá e disponibiliza o vídeo lá. Pode ser até um vídeo comercial, mas não é um stream assim oficial, né? O segundo colocado é o Vimeo, que vem com 20%. Então, o Google nessa área com o YouTube tem uma representatividade muito grande, né? Isso daqui eu acho que pode ser um potenciador de receita para ele, né? Mas o Google, eles antigamente não informavam, até comenta aqui que ele não informava a receita, o número de inscritos, né, que ele tinha e tal.
E agora em 2019, né, eles começaram a colocar mais transparência nisso. Então a gente tem aí 20 milhões de assinantes do YouTube Premium e Music. Aqui eu acho que o Google tem, talvez aí, eu comento um pouco disso no vídeo da Netflix, dá uma olhada lá. Pra você ver como é que são as coisas, né, cara? Você tá vendo aí que essas empresas, elas estão conectadas uma com a outra, né? Elas parecem que ficam brigando ali numa rinha, então, pra quem vai ficar com dinheiro, né? Mas você vê o número de conexões que tem entre elas é muito grande, né? E uma vai atacando a outra ali no segmento da outra. Mas assiste o vídeo da Netflix que comenta um pouco disso. Eu acho que o Google tem grandes potenciais para poder tirar a receita dessa área. Porque ele consegue gerar conteúdo com o YouTube, e é um conteúdo que é difícil de conseguir gerar, que é um conteúdo que tem apelo do público, tanto é que você vê que o pessoal gasta muito tempo com o YouTube, mais às vezes do que com o streaming normal. E não tem competidor nessa área, cara. 74% do mercado tá ali na mão dele com o YouTube, entendeu? Então, assim, é um mercado muito grande na mão do Google, né? E essa geração de conteúdo vai fazer com que o número de assinantes cresça cada vez mais, né? E você vai ver, que eu vou mostrar aqui para você no outro post ali em cima aqui, que ele tem uma raia muito grande para crescer aí em cima disso, né? Então isso aqui pode ser um potencial muito grande aí a longo prazo, né? E é uma receita que não tem nada a ver com a propaganda, né? Ele ganha ainda com a propaganda, com o YouTube, e ainda pode ganhar com essa receita aqui, que é uma receita muito boa. 2 milhões aí de inscritos no YouTube TV. Aí seria a parte de streaming dele mesmo, que tá bem aquém aí mesmo do negócio. São responsáveis por 3 bi de receita no grupo. Pra você ver, daqueles 17 lá que a gente falou, né? Só 3 bi que vem desse serviço de assinaturas aí. Então, muito pouco ainda. E eu acho que vai crescer bastante aí nos próximos anos aí. Bom, eu tô trazendo esse gráfico aqui, esse estudo aqui, bem legalzinho. Mostra aí, até peguei esse aqui, ó, quer ver? Ó, que mostra o número de tempo que as pessoas gastam com mídia social. Fazendo um off-topic aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com a análise do Google, não. Mas aí, ó, olha quem tá em terceiro aí. Brasil, né, cara? E olha que bizarro, né, cara? Você vai vendo aí que os países que gastam muito tempo aí com internet, né? Dizendo Brasil aí, são todos países subdesenvolvidos, né, cara? Os caras que gastam menos tempo com internet, olha aí, o Japão, olha lá, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Alemanha, Austrália, Dinamarca, Bélgica, olha lá, a galerinha que gasta aí, vou colocar aqui daqui pra lá, né? Quem gasta menos tempo aí, ó, são sempre países desenvolvidos, né? Então, meu amigo, quer crescer na vida, quer desenvolver, quer ganhar mais dinheiro, gasta menos tempo na internet, cara, vai trabalhar. Não desliga não, calma, não desliga não, continua vendo meu vídeo. Brincadeira. Mas é fogo. O problema não é gastar muito tempo, né? O problema é você gastar com conteúdo que realmente agrega pra você, né, meu amigo? Tá aprendendo alguma coisa, beleza, né? O problema é que a galera gasta lá 3 horas de internet por dia em mídia social, cara. Com mídia social no Brasil. Isso aqui é o consumo só de mídia social, tá? No começo do post, o consumo de internet, acho que é 9 horas, sei lá, por dia. Uma coisa assim, sei lá. Mas o brasileiro fica muito tempo na internet. Mas enfim, desses 3 horas por dia de mídia social é muita coisa. Se você não estiver trabalhando com a mídia social, utilizando ela de alguma forma, só consumindo conteúdo, eu acho muito ruim. Mas aqui, esse gráfico aqui, eu queria mostrar para vocês, meu amigo. É o número de usuários, né? O que as pessoas mais usam, né? Então a gente vê aí o número de usuários ativos, né? Na base de dados. Então a gente vê aí que o YouTube, né? Tem 2 bilhões de usuários, cara. 2 bilhões de usuários. Lembra que apenas 20 milhões é que assinam o YouTube. Então o Google tem uma... Esse dado aqui é bem recente, né? De janeiro de 2020. O Google tem uma oportunidade de crescimento muito grande ali de receita com o YouTube, né? Que é a segunda maior rede social aí, vamos dizer, né? Em número de usuários, né? Só perde pro Facebook. Então, eu acho que uma das grandes aquisições lá no passado do Google foi o YouTube, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas. Bom, continuando aí, a gente tem a parte de hardware ali dentro do Google Outros, né? Essa parte de hardware aí, eu acho que não veremos grandes crescimentos nela, mas a gente tem aí os telefones, né? Do Pixel Phones, né? A gente tem o Next Doorbells, que seria umas campainhas inteligentes lá da Next.
Temos as câmeras, caixa de sons, roteadores. Até comentei, não tem um vídeo de roteador aqui no blog do Google, né? Tô falando de rede mesh, roteadores Wi-Fi mesh. E aí eu comento dos roteadores do Google, termostatos e o Chromecast. Basicamente a parte de hardware dele. Tem feito ali alguns investimentos e tal, mas não me parece que tem sido grandes coisas não. A gente tem aí a compra da Fitbit. Temos a compra da Fitbit, 2,1 bilhões, que ainda não tá ali naquela jogada, né? Comprar agora no finalzinho de 2019, 2020 deve entrar aí as receitas da Fitbit para fazer frente aí ao Apple Watch, né? Mas enfim. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Não. Queria comentar também sobre a questão da Motorola. Eu vou ver se eu pego o link ali, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Deixa eu ver se eu acho o link, peraí. Bom, eu queria trazer o negócio da Motorola aqui para explicar um pouco melhor para vocês o desenrolar dessa questão da Motorola aí. Bom, o Google, ele pagou aí pela Motorola em 2012, né, 12,5 bilhões de dólares, meu amigo, é muita coisa. Lembrando aí que ele pagou aí atualmente aí pela Fitbit 2,1 bi, né? E depois vendeu ela por 2,9, né? Que prejuzão, né? Se você... Caramba, cara. Pô, você compra por 12,5 e vende por 3, né? 3 bi, né? Um prejuízo do século, né? Mas o que levou o Google a pagar esse dinheirão todo pela Motorola, né? E por quê, né? Bom, a gente precisa de voltar a fita um pouco, né? Vou tentar pegar aqui o nosso lapisinho aqui para desenhar aqui para vocês. Bom, se você for pegar lá no passado, a gente vê que o Google começou com o projeto do Android, mas quem começou a levar muito crédito no Android foi a Samsung, meu amigo. A Samsung, ela começou a despontar, foi basicamente ela quem fez com que o aparelho do Google, né, o sistema operacional do Google fosse o mais vendido aí do planeta, né? Chegou a ter, acho que 83%, se não me falha a memória, de market share, cara. O Android dominou aí, né? Colocar o Android na pole ali das vendas de smartphone foi o mérito do Google, né? E a Google, foi o mérito da Samsung. E a Google ficou um pouco ofuscada nessa questão toda, né? E o que aconteceu? A Samsung, ela jogava um pouco, vamos dizer assim, sujo nessa parada, porque a Samsung utilizou o sistema operacional do Google, mas ela tentava esconder o máximo possível a marca do Google, né? E ela começou a substituir os aplicativos. Então, você tinha lá o calendário do Google, a agenda do Google, aquelas coisas todas do Android que vinham fornecidas pelo Google. A Samsung começou a criar seus próprios aplicativos. Então, ela criou a sua agenda própria, criou o seu discador de telefone próprio, criou o seu visualizador de e-mail próprio. Tudo isso para tirar ali a visão do Google ali da frente, das câmeras, né? Era uma parceria que as empresas tinham, né? E o Google não gostou disso, né? Porque, primeiro, está tirando a marca do Google, segundo, está tirando uma grande fonte de receita. Porque, meu amigo, uma das principais coisas para quem vende propaganda é saber, conhecer ali, né? O que a pessoa está utilizando, né? Conhecer os hábitos do consumidor, isso é fundamental. E você vê que a fatia de receita de propaganda do Google é gigantesca. E a Samsung estava com essa intenção aí, né? Com esse projeto que ela tinha, Touch Vids, não me lembro muito bem o nome do projeto. Esse projeto Touch aí da Samsung visava substituir esses aplicativos. Só que esse tiro da Samsung saiu meio que pela culatra. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a Samsung começou a substituir os aplicativos, e esses aplicativos que a Samsung criava eram muito ruins, deixava o sistema lento, ocupava muito espaço no disco, porque você acabava tendo que manter os aplicativos do Google e gastava depois de novo o mesmo espaço com aqueles aplicativos da Samsung. E começou a dar muitos problemas de compatibilidades e tal. E o pessoal reclamava muito e passou uma imagem ruim de que o Android era um sistema problemático, com brechas e tal, aquela coisa toda. E aí o Google, meio insatisfeito com essa situação toda da Samsung, meio bravo também, porque a Samsung estava meio que ocultando ele nessa história toda, resolveu entrar no mercado de hardware. E foi aí que ele comprou a Motorola por 12,5 bilhões de dólares, né, meu amigo? Porque não tinha como ele comprar a Samsung, né, cara? A Samsung não estava à venda. Acho que a Samsung é uma empresa estatal na Coreia, né? Tipo, o governo coreano da Coreia do Sul tem a maior parte das ações, eu acho.
Mas assim, de modo geral, ele pagou uma fortuna ali para a Motorola e a ideia do Google era fazer um sistema puramente Google, né? Para mostrar que a coisa funciona, né? Então, ele ia fazer um sistema sem alterações. Eu não sei se vocês, quem não é tão novo, lembra na época dessa proposta do Google com a Motorola, né? O que aconteceu? Isso daí, essa ação do Google começou a não soar muito bem para os parceiros, né? Porque o Google não tinha só a Samsung de parceiro, tinha outros parceiros. A Samsung sim era o seu principal parceiro nessa questão do Android, mas tinha muitos outros parceiros ali que distribuíam a marca do Google e faziam um trabalho às vezes direitinho ali, mantinha a estrutura do Google, vendia ali integrado com o celular, entregava só o hardware, que era a ideia do Google, né? A ideia dele era ele entregar o software e o parceiro entregar o hardware, né? É uma estratégia um pouco diferente da Apple, por exemplo, né? Você vê que a Apple, ela entrega o software e o hardware, mas ela já começou assim desde o começo, né? Ela já começou com essa proposta. Eu particularmente achei que foi uma jogada muito suja do Google, né? Já era uma jogada ruim ali da Samsung tentar esconder a marca do Google. Eu entendo, aqui eu não estou querendo dizer que tem vilão e mocinho aqui nessa história. É um jogo de interesses, né? O Google estava com o interesse dele e a Samsung também com o interesse dela. Os dois, na meu ver, estão errados na parada, né? Tanto o Google quanto a Samsung. Primeiro a Samsung por querer esconder e depois o Google por querer, vamos dizer assim, entrar no mercado de hardware, sendo que ele havia feito vamos dizer assim, uma parceria com esses parceiros de que os parceiros iriam fornecer o hardware e ele a parte de software. E agora ele começa a entrar numa concorrência, né? Porque como ele detinha essas patentes, ele poderia jogar o preço lá pro alto, né? Com essas patentes da Motorola. Então os parceiros ficaram muito preocupados com isso e inviabilizar a venda, né, de outros aparelhos, né? E isso não soa muito bom. Eu sei particularmente disso porque eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software que trabalha muito próximo desse modelo do Google, onde ele trabalha com revendas, e eu, no caso, trabalho com os franqueados nossos lá, com os revendedores nossos, parceiros nossos, e a gente fornece o software e o parceiro entra com a prestação de serviço, vamos dizer assim, né? É uma estrutura muito parecida, que o Google fornecia o software e o parceiro entrava com o hardware. Então, quando você tem essa quebra de confiança é muito ruim, e eu sei que isso é complicado, né? Quando você já começa com um projeto no começo, já querendo fornecer as duas soluções, igual o caso da Apple, beleza. Não vejo problema, a empresa já começou com esse modelo, pô, eu vou fazer isso. Agora o problema é quando você está com uma regra do jogo e chega no meio do caminho e você muda a regra, isso é muito ruim, isso queima muito a imagem da empresa, né? E eu acho que isso daí ia dar um impacto muito negativo para o Google, né? A nível de parcerias futuras, né? Ninguém ia querer mais firmar parceria com ele. Então o mercado sinalizou um desânimo muito grande com essa aquisição da Motorola. O que aconteceu? O Google sentou, se reuniu com a Samsung, que era o principal problema ali daquilo lá, e fez um acordo lá com a Samsung de 10 anos, né? 10 anos aí, a Samsung ia reduzir, esse acordo vai durar 10 anos, a Samsung ia reduzir as modificações, né? Ia acabar com esse negócio de fazer alterações dentro do sistema, de substituir os aplicativos do Google, e em troca o Google não ia entrar no mercado de hardware. Os dois firmaram um acordo. Moral da história, 2 dias depois, o Google estava vendendo aí a Motorola para os chineses da Lenovo por 3 bilhões. Bom, basicamente foi essa daí a história para você entender o porquê que o Google pagou 12,5 bilhões e depois vendeu por 3. Mas aí você deve estar pensando assim, caraca, Viver, que loucura, os caras gastaram aí, vamos dizer, queimaram 10 bilhões só para poder dar uma lição para a Samsung? Não, calma, não. É porque muitas vezes o pessoal vê esses números aqui, né? O cara vê essa matéria aqui, né? Pô, o cara comprou por 12 e vendeu por 3. Mas o cara não olha o que aconteceu no meio do caminho, né? Entre esses 12 e esses 3 aqui, né? Você tem que ver o que aconteceu. Bom, vamos colocar um resuminho ali para você entender. Mas antes de mais nada, o que eu estou querendo dizer com essa questão da Motorola? Que tem um risco. Toda aquisição que você faz, ela tem um risco. Principalmente se você pagar muito caro, né? Às vezes você paga mais caro do que realmente vale. E às vezes o negócio não dá certo, não dá
não dá lucro, não dá receita, etc e tal, que foi o caso da Microsoft, para o Google, vamos dizer assim, não ajudou em muita coisa. De modo geral, isso é um risco que toda aquisição tem. Então, e o Google, o que vai acontecer com o Google? Você precisa entender o seguinte, o Google depende muito da receita de propaganda, né? Então, ali a questão das propagandas vai reduzir ao longo do tempo, que eu já mostrei para vocês em gráficos aqui no nosso vídeo. Com essa redução da propaganda, vai forçar com que o Google parta para cima de empresas para aquisição. E ele tem um caixa gigantesco para isso, ele tem muito dinheiro para isso. Isso aí não tem dúvida. Vai fazer com que ele parta para cima dessas empresas para fazer aquisições, cara. E isso daí pode levar nesse cenário que a gente está vendo da Motorola, dele pagar mais do que realmente vale a empresa. Eu não parei para olhar a Fitbit, por exemplo. Não sei se a Fitbit ele pagou 2 bilhões na Fitbit, é muito ou pouco. A Fitbit vinha com balanço, acho que bem complicado, estava com uma situação financeira bem ruim. Eu não sei se a Fitbit vale 2 bilhões. Como eu falei, não olhei ainda, mas tenho lá minhas dúvidas. Mas essa necessidade de gerar novas fontes de receita pode levar a uma compra. A melhor maneira que tem de você comprar a empresa é quando você não está desesperado. Então, beleza, ele não está desesperado, né? Tá no momento certo dele começar a fazer aquisições, né? Apesar de que a Fitbit eu acho que não vai agregar muito o balanço dele, entendeu? Vai ser aquela coisinha para aumentar a receitinha, mas não vai ser aquela salvação. Então eu acho que ele tem que começar a pensar em algumas estratégias mais ousadas aí. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é porque muitas vezes a gente vê no mercado, né? O cara comprou por 12 bi e vendeu por 3, a gente fica assustado, né? Fala, aí o cara vai lá e vende as ações do Google tudo, né? Mas eu achei que a aquisição dele da Motorola foi uma aquisição justa, foi uma aquisição boa. Bom, vou explicar por quê. Olha, ele pagou 12,5 bi, mas a empresa já tinha 3 bilhões de caixa em dinheiro e 2 bi em ativos fiscais para receber. Então soma aí, 5,5 bi. E ele vendeu aí, já tinha vendido antes por 2 bi e meio, ele tinha vendido ali a Motorola Home para esse grupo aqui, Harris Groups. Então a gente tem aí 8 bi, com mais os 3 bi que ele vendeu da mobile, da parte de celulares para Lenovo, né? Que ele não vendeu a Motorola inteira, ele vendeu só a parte de hardware dos celulares para Lenovo, né? Então a gente tem aqui 5 com 6, 11, né? Com mais 3,5 dá 14,5, né? Porque é o valor das patentes que ficaram com ele, né? Então ele tem aí 3,5 bi. Ele pagou 12,5, vamos dizer aí que ele ganhou 2 bilhões nessa jogada, né, meu amigo? 14,5 menos 2,5. Então eu acho que não foi de tudo ruim a aquisição da Motorola, entendeu? Às vezes você vê uma matéria daquela, o cara fica assustado e sai vendendo. Então, por isso que às vezes você tem que analisar as coisas completamente, não sair operando matéria na bolsa de valores, senão você quebra a cara. Beleza? Então, vamos seguir aí nosso fluxo. Bom, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar das apostas do Google, né? Quem que são as apostas, né? Que são a nossa última receita lá. Nosso vídeo já tá gigante, meu amigo. Viver de dividendos, você não faz vídeo curto. Bom, 17 bi, a gente já falou desse camarada. Agora a gente vai falar desse garotinho aqui. Bom, o que são essas outras apostas do Google? São negócios que o Google faz. Bom, pelo menos esse vídeo aqui vai ser o vídeo, caraca, desnudando o Google, né, meu amigo? Desnudando o Google. Você não vai achar nenhuma análise do Google tão profunda quanto essa aí no mercado. Essas outras apostas aqui são ativos do Google, né? Acho que eu tenho aqui uma coisa aqui. Bom, isso aí. São ativos do Google no qual estão ali startups. São coisas que a gente às vezes ainda não, vamos dizer assim, não colocar como se fosse um grande gerador de receita. São coisas que ainda não está definido ainda, entendeu? Não tá no mercado gerando lucro, entendeu? Então são apostas apenas. O Google pode encerrar esses projetos a qualquer momento, né? Tem uma lista ali dos principais, né? A gente tem o Waymo, que é a parte de veículos autônomos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Tem o Loom, que é a parte de balões de alta altitude. A gente tem o Wing Aviation, que é a parte de entrega por drones.
Makani Technologies, parte de energia solar. Virali, a parte de IA de saúde. Sidewalk Labs, controle de multidões e tráfego de veículos. E Capital G, é uma parte aí de fundo de investimento, de outras startups de tecnologia, etc e tal. Bom, acho que desse grupo aqui de empresas aqui, a Waymo é a mais conhecida, né? A Waymo é avaliada em 105 bi, é uma empresa que tem parcerias até com a Lyft. É uma ideia muito legal de carro autônomo do Google, eu vou falar um pouco mais sobre ele, que isso daqui eu acho que pode ser o grande boom do Google aí a salvação do Google, né, vamos dizer, do crescimento, salvação, continuidade de crescimento do Google, né? Bom, é um segmento que gerou 659 milhões de receita e um prejuízo de 4,8 bi. É aquilo que eu falei, são empresas que não dão lucro ainda, entendeu? Mais 281 milhões em investimentos diretos. Então a gente vê aí que tá brincando com dinheiro, né? Isso pode ser ruim, porque tem alguns projetos aqui que o cara pode simplesmente falar, qual o problema lá daquele negócio das classes das ações, que o Larry Page e o Sergey Brin, que são os dois cofundadores, têm 56% das ações do Google, ele pode simplesmente falar, não, agora eu vou mandar um satélite lá para outra constelação. Pronto, aí ele faz um projeto desse doido e aí a gente paga a conta. Porque os caras são CEO e são majoritários, entendeu? Mas enfim, eu não acredito que isso aí seja problema com eles. Eu acho que eles são... algumas coisas aqui eu não concordo muito, mas enfim... Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas aqui, pra gente não se prolongar muito. Vou deixar o Waymo por último. Vamos falar aqui um pouquinho só por alto aí, né? O Waymo tá aqui. Aqui, a Loom. A Loom é um projeto do Google de levar esses balões de internet aí para áreas mais remotas, né, e tal. Então, um projetinho legal, assim, tem uma visão, assim, mais social do que ganhar dinheiro com a parada, né? Mas é uma maneira que ele achou de expandir a receita dele, né? Ele vende propaganda, então ele pode anunciar para aquele público ali, né? Mas enfim, não é uma coisa que eu acho que, nossa, vai trazer grandes receitas pro Google. Não vejo dessa forma. A Wing é uma parte mais de drone, né? Aquela coisa, acabou que o negócio desceu aqui sozinho. Entrega de drone, né? Aquela coisa que o pessoal de Wall Street vivia falando, né? Ah, não, porque agora vai ser tudo entrega de drone, que não sei o que, você vai pedir um café e vai chegar o drone na sua casa. E aí a gente vê que isso aí não se concretizou na prática, né? Tá lá, o Google tá mexendo com isso, mas a gente vê que isso daí... Não, também não vejo que isso daí vai ser uma tendência. Você conhece aí como é que... alguns países civilizados até que dá para você utilizar isso, uma parada desse tipo e tal. Mas a maioria dos países aí, meu amigo, você sabe que tem pessoas que são muito complicadas e imagina o cara com um drone ali, o cara ia levar o drone embora, se duvidar, né? Mas enfim, às vezes funciona. Mas tá aí essa daqui, eu acho a primeira do Lu fraquinha, essa daqui, vamos colocar aí nota 6 para essa aqui. Makani é tipo uma parte de energia eólica, né? Ele coloca umas pipas dessa aí no alto e vai gerar energia. Tipo, cara, muito projeto, sei lá, muito sem noção. Não curti muito, mas tá aí. O Google é pra isso mesmo, cara. O Google, ele tem essas paradas, né? Isso aí tá no DNA dele, né? Ele sempre fez esse projeto que, ninguém acredita nisso, né? O próprio YouTube, né, cara? Pô, quando ele comprou o YouTube, o pessoal falava, tá maluco, pagou um dinheirão num monte de vídeo amador, que isso aqui, olha aí o YouTube que é hoje, né? Então, mas esse daqui eu acho muito fraquinho, mesmo nível do Loom, não vai revolucionar a empresa, trazer muitas receitas, não. Veryline, essa daqui pode ser muito interessante, que é a parte de saúde do Google, que é onde está começando a entrar ali, eu acho uma área muito boa, uma área muito rentável, essa área de saúde. E ele tem um Big Data muito grande, isso pode ajudar. Então você aí que é médico, que está pensando, às vezes você está pensando, às vezes você não é médico, você é pai e está pensando, poxa, meu filho vai se formar em medicina quando crescer. Rapaz, medicina e advocacia é uma das paradas que estão com os dias contados, né? Bom, é claro que sempre há exceções, né? Vai ter aquele médico ali, cirurgião, mega puta especializado ali, não sei o quê, mas de modo geral,
A tendência que a gente tá vendo é que a maior parte dessas paradas vão ser migradas para uma IA da vida aí, cara. Direito também vai ser outra coisa que tá com os dias contados. Meu amigo, ensina o seu filho a programar e acabou, cara. A solução, salvação do planeta é essa daí. Vamos virar todo mundo programador e sair construindo um monte de bot por aí. Brincadeira à parte. Tem que falar que é brincadeira, né? Que tem gente que acha que é verdade, né? Mas enfim, o Google já falou uma vez, o Larry Page, se não me falha a memória, falou que se ele pudesse analisar os dados de todo mundo, né, de forma independente, ele curava não sei quantas mil pessoas de câncer, né? Simplesmente avisando para a pessoa antes que o câncer se tornasse realmente perigoso, né, para ele, né? Então, ele tem para ele ter falado isso, né, porque provavelmente ele já fez, né? só que ele não pode publicar, né? Então, ele já sabe tudo isso da gente, já sabe quem vai ter câncer aí, quem não vai ter, quem vai estar com problema disso, problema daquilo, sai analisando aí o cara com a genealogia do cara, não sei o que, cruzamento de dados. Cara, é fantástico a parada. Então, isso aqui eu acho que tem um potencial muito grande, esse tipo de empresa. Isso aí é um ponto positivo. Sidewalk, isso daqui é mais... bom, pode ser legal, cara. Pode ser legal. É uma IA que cuida de tráfego, controle de multidões e tal. Então eu acho que conecta muito com a Waymo, que eu vou comentar um pouco em seguida. E eu acho que pode ser bem interessante isso aqui. Mas não é aquele tipo de negócio que vai gerar lucro para o Google, mas é um acessório para ajudar outra empresa. Bom, depois eu vou comentar da margem. Bom, vamos falar um pouquinho da Waymo, né? Aqui tem um artiguinho aqui falando da Waymo, né? Que fez um 30B de valuation, né? E aí ela tá valendo... O pessoal também meio que deu uma exagerada, né? O Morgan Stanley tinha publicado aí 18 meses atrás que a Waymo valia 175 bilhões. Aí agora ele já voltou atrás. Ele falou, não foi aquilo tudo, não. Baixar para 105, não sei o que, foi muito. Mas a Waymo eu acho que pode ser o grande... Eu já falei com vocês aqui que o futuro, o próximo iPhone da parada, né, que se eu for ver, o que mais gerou renda hoje no mercado? Foi o iPhone, cara. A invenção do iPhone revolucionou completamente o mercado aí, como um todo, né? Então, isso daí aí isso aqui são os carrinhos que o Google tá fazendo aí, bem legais. Eu acho que a questão do carro autônomo vai ser para onde o dinheiro vai depois, entendeu? É a nova onda agora. Então você não vai mais comprar o carro lá, você vai fazer um serviço de assinatura lá, você vai pagar lá X por mês e o carro vai te levar onde você quiser, meu amigo. Você vai pegar o carro na porta da sua casa com o celular e o carro vai te deixar onde você quiser. Tipo um Uber, só que de streaming, né? Um streaming de Uber. Por que não tem como fazer um streaming com o Uber hoje? Por causa do motorista. É o maior custo do Uber hoje, né? Você imagina esses carros autônomos rodando. Então a parada é bem interessante. Essa Waymo já está fazendo testes, né? Os veículos já estão rodando lá nos Estados Unidos, alguns veículos em teste. Então eu acho que a longo prazo ali pode ser um ativo muito interessante para o Google, cara. Então, assim, é uma parada bem legal. E vai ajudar muita gente, né? Ele tem um vídeo aqui, acho que esse vídeo aqui, ele mostra um senhor que é cego e, pô, ele tá usando carro. Imagina para quem é cego, né? Sempre dependia de alguém para levar ele para algum lugar de carro e tal. E o cara poder entrar no carro sozinho. Enfim, revoluções vindo por aí. Eu acho que essa Waymo, a longo prazo, pode trazer muita receita para o Google. Mas é aquilo, hoje ela não traz receitas. Ela ainda não está operacional. Está só em pesquisa e desenvolvimento. E já gera bilhões e bilhões e bilhões de prejuízo. Você imagina quando ela começar a ficar operacional. Agora eu não sei qual a estratégia. Parece que o Google vai fornecer uma estratégia parecida com a do Android. Cara, vou fornecer o software para o seu carro funcionar autonomamente. Aí ele vai fazer as parcerias com as montadoras e eles vão utilizar o serviço do Google. Eu acho que é mais ou menos por essa linha que o Google vai seguir. Uma linha muito parecida com o Android. Eu queria muito ver uma iniciativa dessa daí da Apple, né? É meio fechado lá, não falaram nada, mas se a Apple não fizer alguma coisa desse tipo, vai ficar realmente para trás. Mas é um ponto muito positivo, eu acho que o Google está no caminho certo com isso. Quem comprar as ações do Google hoje visando isso daí, se isso aí realmente sair, né, que eu acredito que vai sair, que já está bem avançado já esse projeto, pode ser bem interessante. Agora é o seguinte, tem um competidor de peso que é a Tesla. O carro autônomo da Tesla, cara, é surreal, tá muito à frente do Google, muito à frente.
já está em produção, já está rodando. Aqui na Alemanha, de vez em quando eu vejo uns caras andando na estrada com os Tesla e o cara sem dirigir. O cara tá lá no celular, tá conversando, batendo papo e o carro vai embora sozinho, entendeu? Então, a parada é muito maneira, muito maneira. Só que a Tesla usa outro sistema. O Google, o que ele está fazendo? Aquela parada do balão que o Google está gastando dinheiro com aquele negócio daquele balão lá, que ele não devia estar gastando dinheiro com aquele, ele tem que estar fazendo igual a Tesla fez. A Tesla, o Google, ele analisa a câmera, ela analisa a pessoa, analisa o ambiente em volta. Ela não usa informação de satélite. O Tesla, ele analisa por satélite o que está acontecendo. E tanto é que por isso que o Elon Musk colocou não sei quantos satélites lá em volta da Terra. Eu até comentei no último podcast nosso que o Elon Musk pretende fazer um spin-off, né? Quando você divide duas empresas, né? Fazer a Starlink lá, lançar a Starlink na bolsa, que seria a divisão de satélite lá dele, da parte da SpaceX dele. Que a SpaceX é a parte que cuida do espaço. É a empresa do Elon Musk que cuida do espaço. E essa Starlink é a parte de satélite. Que esses satélites são usados, que ele colocou em órbita para fazer a parte de carro autônomo da Tesla, né? Então, é uma estrutura muito diferente da do Google. O Google está tentando fazer uma outra coisa totalmente diferente. Eu não sei qual que vai ser mais seguro no final das contas, né? Isso aí talvez pode ser um fator decisivo, mas a nível de efetividade, a da Tesla tem se mostrado muito boa até agora. Você vê que tem alguns acidentes com Tesla, mas são bem poucos aí o número de acidentes, né? Bom, o que eu queria comentar com vocês? A questão da margem operacional, que eu meio que já tinha dado um palpite lá, anotei algumas coisas que para não esquecer, né? O Google tem uma margem muito menor do que o Facebook, isso daí é preocupante, muito por conta desses investimentos que ele faz nessas startups, nessas coisas todas, então isso daí justifica um pouco essa queda da margem, né? E cada vez mais, né, esses investimentos vão ser cobrados para ter retorno, né? Então isso pode ser um pouco complicado, né? Bom, conclusão, a parte de pesquisa do Google, né, que eu acho que é uma coisa assim, um dos pontos mais fortes dele, eu acho que não tem competidores aí, né, nessa parte de pesquisa, não vai ter ninguém que consiga fazer uma outra interface de pesquisa que destrua a interface do Google, né, vamos supor, que seja melhor do que a interface do Google, isso hoje não vale a pena. É uma barreira contra outros investidores, porque até o cara desenvolver algoritmo daquele, ter informações do que o Google já tem de pesquisas e conseguir penetrar no mercado, vai levar muito tempo. A gente já viu outras empresas grandes tentarem fazer isso e não conseguir bater o Google nesse sentido. Então, nesse ponto aí, eu acho que é um ponto muito forte a questão de pesquisa do Google, mas é aquilo que eu falei, a longo prazo tende a cair a receita de publicidade, meu amigo. Então não dá para contar só com isso como fosso competitivo, o único fosso, né? Então, agora com relação aos outros negócios, eu acho que o fosso competitivo do Google é muito baixo. Na parte de nuvem, a gente vê que ele não vai conseguir destacar. Na parte de premium do YouTube, ele tem lá uma fatia de mercado, mas eu apostaria mais na Disney ali e, em segundo lugar, na Netflix. Conseguiu sucesso nessa parte de streaming. O Google, na parte de streaming, não vai conseguir destaque muito grande, mas ele tem uma base, vamos dizer assim, não seria um stream, né? Seria aquela parte que eu falei do YouTube Premium lá, que a parte de upload de vídeos caseiros, né? A parte de hardware dele, todos aqueles hardware dele, ele não é o melhor do mercado, ele não é o primeiro, que é aquilo que eu falei, só existe o primeiro e o melhor, cara. Não pense fora dessas duas caixas. Então vai acabar que vai fazer lá algumas coisinhas, mas não vai ser decisivo. E pode perder market share ao longo do tempo. Bom, de modo geral, o Google tem 109 bilhões, né, em títulos e dinheiro no caixa. Isso é muito dinheiro. Aí nessa crise ele não tem dívida nenhuma. Pode trazer boas oportunidades de aquisições. Tem que só ficar atento para ver se ele não vai comprar nada acima do valor, como foi, por exemplo... não vou dizer que a Motorola foi acima do valor, né? Mas, enfim, pagou bem caro por ela na época, né? E a Fitbit agora, né? Que, a meu ver, não vale aquilo tudo ao princípio, né? Tô falando, mas também a Fitbit não dá pra bater o martelo, né? Bom, o que eu vejo como um risco aí no Google, né? Primeiro de tudo, o risco regulatório, né? Então, a gente vê vários... Vira e mexe no podcast, eu falo sobre isso, né? De algum governo aqui na Europa, acho que a Austrália também tá fazendo algumas multas aí contra o Google, né?
porque é uma empresa que tem o domínio na parte de pesquisa e favorece os seus produtos, e a parte do próprio Android, né, depende muito dele. Também tem questões aí que ele lida com dados, né? Ele está manipulando dados de usuário e isso tem tido cada vez mais pressões aí por parte de governos, né, para que essas empresas sejam, de certa forma, penalizadas por isso, né? Bom, as tendências da publicidade, né, que, como eu já disse aí várias vezes, está em baixa. E a questão das aquisições, que eu vejo como um risco também, que pode não darem certo, né? E pagar caro por algo que não deu resultado. Eu já comentei agora há pouco também aí com vocês. Só coloquei alguns pontos aí pra gente não esquecendo, né? Bom, o que eu espero aí do futuro do Google, né? Bom, a gente vê que essa crise aí do coronavírus vai afetar aí o mercado de publicidade, porque quando você pega esse problema aí que a gente está tendo, de tudo fechado e tal, aquela coisa toda, as empresas cortam publicidade, cara, não tem como. Então eles estão estimando aí uma queda de 15% aí por conta do coronavírus. E esse nível de crescimento que a gente está vendo hoje só deve voltar em 2023. Não é que o número de receita vai voltar em 2023, não. Tipo, os indicadores de crescimento devem voltar em 2023. Então isso é muito ruim. Então a gente vê o impacto aí a curto prazo ali na receita do Google, uma queda na questão da propaganda, isso pode afetar ele um pouco. Mas o que vai acontecer? Isso pode ser ruim e bom, né? Que é o que eu comento aqui embaixo. Que o retorno dessas empresas, vamos supor, eu tinha um contrato com a televisão tal, e aí cancelei esse contrato por conta da crise do coronavírus e tal. Quando eu for retomar, muito provavelmente, boa parte dessas empresas que faziam esses acordos lá com a mídia, você lembra que lá no comecinho eu falei da mídia tradicional e da mídia digital, né? A galera que anunciava mais nessa aqui, uma boa parte dela vai começar a migrar para essa. Então, isso pode ser ruim e bom também a longo prazo para o Google, né? Porque ele pode capitalizar mais rápido essa migração que estava acontecendo num ritmo de 1x, né? Agora com essa questão do corona, na volta vai ser 3x aí de mudança, né? Bom, o que a gente pode esperar na questão do crescimento do cloud do Google? Vai diminuir cada vez mais. Então, eu falei assim, ele já não vem crescendo como os seus competidores e esse número deve cair ainda mais. Então, isso é um ponto negativo. Aqui a gente tem um ponto negativo e um ponto meio que positivo, né? Nesse quarto ponto aqui, a receita de assinantes do YouTube deve aumentar à medida que a empresa força os usuários a migrar para um modelo de assinatura. Isso aqui eu acho que pode ser bem legal, que eu comentei com vocês, que pode ser uma fonte aí muito grande de receita. Lembrando que ele tem 2 bilhões, né, de usuários no YouTube e só 20 milhões de assinaturas, né, cara? Então tem aí uma raia para crescimento muito grande aqui dentro. E talvez ele possa compensar essa queda aqui com um aumento maior disso aqui, entendeu? Então, vamos ver como é que vai se comportar aí o Google. De modo geral, o que eu avalio o Google? Cara, é uma empresa que eu colocaria o meu dinheiro? Não. Por que eu não colocaria o meu dinheiro no Google? Porque não distribui dividendos, primeiro de tudo. Não compro empresas que não distribuem dividendos. Segundo ponto, a questão da classe de ações, né? Assim, pô, cara, a parada da classe de ações é muito complicado para mim. Mas eu até relevaria se ele começasse a crescer os dividendos. E terceiro ponto, a diversificação dele. É muito fraca a diversificação dele. Depende muito da receita de propaganda. E é um mercado que muda muito rápido, esse mercado de receita de propaganda. Em investir em uma empresa de TI focada em propaganda, eu prefiro outros negócios. Na questão de TI, eu sou mais investir em business to business do que business to consumer, que seria, no caso de propaganda, o foco final é o consumidor, vamos dizer. Apesar de muitas vezes ele relacionar com o intermediário, ser um business to business, né, mas o foco final é o consumidor. Então, nesse ponto aí, eu não curtiria muito o Google. Mas, olhando o resto dos outros projetos, principalmente aquele projeto da Waymo, né, que seria o carro autônomo e tal, aquela coisa, vejo o Google com grandes oportunidades de crescer aí no longo prazo, né? Mas aí seria um puro chute, né? O cara quiser arriscar numa coisa dessa. Porque aquilo que eu falei, tem competidores de peso, a Tesla tem feito muito bem, a gente não sabe como é que tá o carro do Google,
Com certeza não tá tendo dificuldade, com certeza está tendo dificuldade, senão já tinham botado esse carro aí na rua para competir com o Tesla. Eles ainda estão enfrentando alguns problemas, mas enfim, esperar para ver. Mas de modo geral, eu acho que essa questão aí do Google, para mim, não é um ativo que eu colocaria na carteira, como todos os outros ativos da FENG, né? Como se esperar. O que sai na mídia, meu amigo, você pode ter certeza que alguma coisa tem. O Facebook tinha problemas seríssimos. A Amazon, acho que, cara, situação complicadíssima ali, enfrentando o Walmart com a Microsoft junto. Eu acho que ela não vai conseguir ganhar essa luta dos dois. Os dois vão ganhar terreno em cima dela, já estão ganhando terreno. Tudo aquilo que eu falei do vídeo da Amazon está se concretizando, pode bater lá que você vai ver. A Netflix, que eles estão falando isso, aquilo lá. Talvez ali desses 4, né, o que talvez teria uma situação melhor, com oportunidade melhor, seria a Netflix. Porque a Netflix ali, mas eu acho que ela tem uma chance muito boa aí de competir com a Disney. Apesar de que, no final das contas, eu acho que a Disney vai ganhar essa luta do streaming. Eu não sei se a Netflix consegue sobreviver contra a Disney. Mas também não dá para garantir agora, depois do coronavírus, com os parques fechados, o impacto que isso vai ter na Disney. Isso aí veio a calhar com uma luva para a Netflix. Isso vai atrasar... Adiantou muitos planos da Disney, né? Na questão de aquisição de membros, né? Mas na geração de conteúdo, isso atravancou a Disney, porque a Disney dependia dessa receita dos parques, e eu não sei como é que vai ser isso para gerar novos conteúdos, né? E cinema, né? Também está fechado. E o Google, vamos dizer aí, tem aí os seus problemas, dependência da, como eu falei, da questão da propaganda e tudo e tal, mas não é uma empresa que eu colocaria na minha carteira. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série aí do FENG. A gente encerra ela por aqui. E eu vou começar aí uma outra série falando aí de uns ativos ali, de 4 empresas, se não me falha a memória, que passaram a ser reis do dividendos, reis de crescimento de dividendos. Então a gente vai fazer uma análise delas ali. Inclusive tem uma seguradora nesse meio e eu quero fazer uma análise muito maneira de como analisar seguradoras. Às vezes o cara tá tipo, não, analisar seguradora é muito diferente de analisar uma empresa normal. Então tem outros indicadores totalmente diferentes. Quero trazer esse vídeo para vocês aí depois. Vai ser bem legal. Não vai ser o próximo não, tá, pessoal? Mas vai ser bem legal. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todos aí que ficaram mais de 1 hora aí, quase 1h30 aí, se duvidar, comigo aí no vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aí foi um pouco mais longo, porque não dá para falar do Google em 10 minutos, né, cara? O Google é gigante. Mas eu tentei passar aí o máximo que eu pude aí. Anotei bastante coisa aí pra gente poder falar o máximo possível desse menino. Bom, eu vou ficando por aqui, já são quase 4 horas aqui onde eu estou, né? Um abraço e até a próxima. Valeu!